gente, tudo bom? Eu sou a Lili Café, sou arte educadora aqui do Núcleo Planalto do Lar de Fátima, tudo bem? Ai, é muito bom estar aqui com vocês, né? Nesse cantinho que o Lar de Fátima abriu pra gente ficar muito mais em contato, né? Esse espaço de encontro, para você entender que mesmo com distanciamento social você não tá sozinho, a gente tá aqui e dá para matar um pouquinho dessa saudade. Como que vocês estão aí? Lavam a mão, tem que lavar a mão toda hora, hein? Se tiver álcool em gel, também tem que ter esse cuidado. Sair na rua só de máscara. Primeira coisa que a gente tem que falar nessa pandemia, não é verdade? Isso tudo é porque a gente gosta e se preocupa. Hoje eu vim aqui fazer uma historinha muito linda para vocês. Bom, nem toda história que é linda é super alegre e divertida. É uma história um pouco triste, mas ela também é uma história de esperança, uma história de mãe. E como as mamães, elas são aquele tipo de história, sabe, que aconchega, que enche a gente de uma coisa boa, dá um consolo no meio dos problemas, né? É uma história de adversidade, uma história problemática, uma história de uma luta e de superação. E quem entende mesmo disso é o povo negro. Por isso, também é uma história de ancestralidade, da minha ancestralidade e de muitos de vocês, que é a ancestralidade negra, não é? Vamos agora, para começar a falar de representatividade, a gente tem que entender um pouquinho da história do Brasil, não é? Então, essa história é uma história que se encaixa perfeitamente com a nossa triste história do Brasil, quando os negros foram sequestrados lá na África. Mas alguém vai reacender a esperança de uma pequena escrava nessa história. Alguém vai fazer ela lembrar que ela tem que acreditar que ela ainda é criança, que ela tem que sonhar um pouquinho. E quem vai fazer isso é a Abayomi. Vem comigo, essa história é muito gostosa. É que nem aquele beijinho de mãe no dodói quando a gente machuca, tá? Vem, você vai gostar muito dessa aventura. Bom, essa história então começa lá, na África, aquele continente maravilhoso, berço da humanidade, como todos sabemos depois de muitos estudos, né? Terra de gente feliz, terra de leões e antílopes, de ferozes crocodilos e das flores mais lindas do mundo. Também terra dos baobás, aquelas grandes árvores símbolos da África. E debaixo dela, muita coisa era criada, inclusive a sociedade onde eles viviam. Pois é. Enquanto muita gente acha que eram todos bárbaros na África, na realidade não, eles tinham uma organização social. Essa organização social era assim, com reis, rainhas, não muito diferente. Só a forma deles se vestirem e a cultura deles, que era muito própria e particular, mas tinham reis, rainhas, princesas, guerreiros, tecelãs, artistas. Normal, gente. Mas um dia chegaram homens maus nesse lugar. Esses homens maus eram muito diferentes. Eles não tinham cor. Eles não tinham essa cor bonita que a gente tem, cor da terra. Não eram da cor do ébano, como nós éramos. Eles não tinham cor, a cor deles era um branco quase transparente,
como o véu da cachoeira. E os nossos olhos, que sempre vimos tão escuros, como duas jabuticabas, né, da cor da noite, os olhos deles também eram diferentes, eram mais claros. Tinham alguns que tinham olhos de céu. Parecia que eles tinham prendido um pedacinho do céu dentro daquela bolinha. Eram azuis, bonitos, mas diferentes. E apesar de bonitos, não eram bons. Não eram legais, não. Eles eram malvados. Eles chegaram na aldeia com armas que não eram flechas, nem lanças. Eram armas que cuspiam fogo. Eles nunca tinham visto uma coisa dessa. Meu Deus! Morreu muita gente. Ai, ai, que tristeza. Os que sobraram, ai meu Deus do céu, os que sobraram foram colocados em correntes, aprisionados, sequestrados, e eles foram levados para um navio. E muitos foram levados para vários navios. Colocaram eles aqui no fundo, no porão. Ai, um lugar fedido, escuro, sujo, com tábuas duras, onde eles iam ter que dormir. Eles foram aprisionados lá dentro e, para piorar a situação, eles misturavam as tribos de vários lugares onde eles tinham sequestrado gente diferente. Então, essa pessoa que estava lá não conseguia conversar com essa, porque às vezes nem a mesma língua, o mesmo dialeto eles falavam. Eles faziam isso para que os negros não conseguissem se comunicar com todo mundo. Então eles formavam grupos muito pequenos e aí não tinha perigo deles se rebelarem, deles começarem uma revolução lá e lutar pela liberdade deles mesmo no mar. Então, ai, era uma tristeza. Eles estavam naquele lugar horrível, né, que já não oferece saúde para ninguém. Sem sol, muitos eram forçados a trabalhar limpando convés, mas voltavam para aquele buraco depois. Muitos nem daquele porão saíam, ficavam lá na escuridão sem ver sol. Imagina aqueles grandes guerreiros, aquelas pessoas felizes que adoravam dançar. Gente que fazia jornadas na mata e tal. As crianças, ai, as crianças, que dó. Não podiam mais brincar livremente, não conviviam mais com aquela natureza maravilhosa. Que tristeza, tristeza mesmo. Eles ficavam doentes de corpo, porque eram mal alimentados só para sobreviver, com aquela ração incomível. E da alma, ficavam doentes da alma. Hoje a gente sabe que é depressão. Como não ficar deprimida num lugar desse, não é verdade? Mas eles chamavam de banzo. Então muitos escravos morreram no mar de banzo, de tristeza, de desesperança. E eram jogados no mar. Simplesmente. Sem honra, sem funeral, sem nada. Mas aí tinham uma coisa pior, que eram as crianças. Ver um filho sofrer, para uma mãe, é muito triste. Agora, ver um filho definhar, murchar, isso é de uma crueldade sem tamanho. Nossa, uma menininha começou a chorar muito. As crianças
começavam a chorar, né? É o normal, tá triste, chora. Mas lá não. Se elas chorassem, incomodassem aqueles marujos malvados, nossa, elas apanhavam, elas eram castigadas, ou as mamães delas no lugar. Então, elas logo aprendiam que tinha, ó, que chorar quieta, que sofrer calada, que chorar baixinho. Ai, meu Deus, que desespero. Mas e o que fazer com as crianças pequenininhas? Elas não entendem nada e elas continuam chorando. E foi o que aconteceu, segundo a lenda. Uma lenda que vem da nossa oralidade. Sabe o que é oralidade? Histórias que a gente conta de um para o outro e vem geração após geração, né? O bisavô conta para o vô conta para o pai conta para o filho. Histórias, aqui no Brasil a gente chama de causos, coisas da família, né? Às vezes até receitas. E essa lenda dessa menininha que foi sequestrada com a mamãe, agora que eu vou falar. Pois é, essa lenda da oralidade. Em um desses porões tinha uma menininha e ela não parava de chorar. Ela não entendia que ela podia ser castigada, ou a mamãe, ou até morta. Então, ela começou a chorar muito, muito, muito e foi ameaçada pelo marujo malvado. Ou essa menina fica quieta, ou ela vai virar comida de tubarão. Meu Deus, o que aquela mamãe vai fazer? Ela não tinha nada, mas ela tinha amor. Ela não tinha recurso praticamente nenhum, mas o amor de mãe, ele encontra maneiras de alegrar sua filha. E foi o que ela fez. Ela estava com uma saia preta, aos trapos, toda rasgada. Era a única coisa que ela tinha na vida, era a roupa do corpo. Pois é, único recurso possível. Então o que ela fez? Ela rasgou um pedaço da sua saia. Muito bem. Ela deu um nozinho e começou a cantar uma canção. Uma canção que acalmava o coração da menina. Abaiomi, oh, abaiomi, mãe vai chorar, mas a filha de sorrir. Abaiomi, oh, abaiomi, mãe vai chorar, mas a filha de sorrir. E ela cantarolava aquela canção no dialeto dela, enquanto ela rasgava e dava nozinhos no pano preto da sua saia. E com 2 nozinhos já se vê os bracinhos. E com muito amor de mãe, se faz uma mãozinha. Cada nozinho era uma tentativa daquela mãe prender a sua filha junto ao seu coração, que elas nunca se perdessem. Ela não queria perder a filha dela para o mar, nem para a maldade de algum marujo muito ruim. Com mais um nozinho, ela fez uma cinturinha para mostrar que a gente tem que ter jogo de cintura para contornar as adversidades do mundo. Mais um rasguinho e eu vejo 2 perninhas. Então, ela carinhosamente fez mais um pezinho. Esse pezinho aqui, mocinha, é para você ter o pé no chão.
esperta, ficar atenta aos perigos que a gente pode correr. E esse pezinho que eu faço dando esse nozinho é outro pezinho para você colocar nas nuvens. E não esquecer que você é criança, que você não pode perder os seus sonhos, que você deve sorrir sempre, apesar de todos os problemas, porque nós estamos vivas. Pois bem, ela tinha ali a sua bonequinha de trapo, mas ela pensou assim: nossa, tadinha dessa boneca, tá pior que a gente, nem roupa ela tem. Então ela tirou e rasgou um pedaço do seu turbante e colocou na bonequinha. Rasgou mais um pedacinho, ajeitou uma gola. Muito bem. Lá ela não tinha tesoura, né? Aqui eu posso usar. Ela tirou um pedacinho da roupa na parte de trás e fez um cintinho para aquele vestidinho ficar mais bonito. E como sempre, foi amarrando. Olha, já se vê que é uma donzela lá da minha tribo. Mas para ser princesa precisa de uma coroa. Então, tá faltando alguma coisa. Então, como ela precisava de uma coroa, assim como a das rainhas da sua tribo, ela pegou um pedaço de novo do seu turbante e deu um jeitinho e fez um pequeno turbante para sua rainhazinha. Então, tínhamos a Bayomi. Sim, ela disse à sua filha: filhinha, essa será a sua companheira de viagem e de vida. Guarde ela com cuidado. O nome dela é a Bayomi. E a Bayomi significa encontro feliz. Significa que eu não quero te perder, que eu te encontrei nessa vida e eu jamais te perderei. Pois é, mas tem outro significado também. E aí vem a parte mais triste dessa história, que também é uma lenda, mas muitos dizem que foi muito real. Essa mamãe e essa filhinha chegaram ao Brasil e os homens maus venderam eles como se fossem mercadorias, fazendo um leilão, colocando eles em cima de um barril, mostrando os dentes, examinando eles como se fossem coisas, uma coisa horrorosa. Pois é. Mas aí, a menina foi vendida para uma pessoa, para um fazendeiro. E a mamãe foi vendida para outro. Como assim vocês vão tirar minha filha de mim? Não teve protesto, não teve grito, não teve nada que amolecesse o coração daquela gente má. Elas foram separadas. Que tristeza. Só que, um tempo depois, ela, a escrava mãe, foi libertada pelos abolicionistas. Abolicionistas eram homens brancos também, mas não ruins. Pessoas que viam que todos eram iguais e achavam um absurdo essa história de gente escravizada, forçada a trabalhar, apanhando, uma selvageria. Então,
eles foram atrás de libertar. Eles juntavam dinheiro, faziam jornais, faziam brechós, faziam publicações e vendiam, arrecadavam com outros abolicionistas que tinham mais dinheiro, arrecadavam moedas e compravam alguns escravos para libertar. E essa escrava-mãe foi liberta por eles. Só que ela não desistiu de procurar sua filhinha. Porém, não tinha contribuição de ninguém para saber onde que a menina tinha parado. Pois é, era um sufoco, não tinha registro. Se tivesse registro, era muito difícil eles quererem ajudar abolicionistas ou uma escrava forra. Forra significa libertado, tá? Depois eu falo disso. Então, aconteceu uma coisa muito boa, um milagre. Lá, na beira do rio, onde os escravos forros e alguns escravos fugitivos se encontravam, eles encontraram um escravo. E esse escravo disse assim: nossa, você está procurando uma menina? Eu conheci uma menina em uma fazenda ali na cabeceira do rio. E o turbante dela é igualzinho. E o turbante da boneca dela é igualzinho esse tecido que você tem na cabeça. Nossa! A mãe se encheu de esperança. Por quê? Porque na terra dela, lá na África, os turbantes, eles são artesanais. As cores e a estampa representam as tribos. Então eles são únicos. Se aquela menininha não fosse filha dela, seria filha de alguém da tribo dela. O coração dela foi tomado de alegria e eles foram para essa fazenda tentar comprar criança. Realmente, chegando lá estava sua menina com a sua baiomizinha na mão com o maior carinho, porque era a única lembrança da sua mamãe. Deu muito certo, gente. Eles compraram a menina e deram a liberdade para ela, um pouco antes da abolição da escravatura. Foi muito bacana. Elas se abraçaram, se beijaram e olhando para Baiomi, elas disseram: não é só encontro feliz, é reencontro feliz também. E é isso, gente. Essa foi a história. Então, quando a gente faz uma Baiomi, é assim. Você faz com todo carinho, pensando na pessoa já que você quer dar. Então, o que eu sugiro para você é que você faça uma bonequinha dessa com todo o carinho do mundo, sabe? Naquela época eles faziam de trapo. Hoje em dia não, você pode dar aquela caprichada com o material que você tem aí em casa. Olha só que bonitinha essa, com turbante dourado e tudo, rica, né? Eu tenho aqui outras também. Olha essa aqui, ó, toda meia sereia, tá vendo? Olha que bonito, dá pra ver? Azulzinha, ó, muito linda, chique, brilhante. Você pode pegar o material que você quiser, né? E fazer pensando naquela pessoa legal que você quer dar, que você não quer perder e que você quer reencontrar. Então, você faz com um pedacinho de tecido. Eu vou mostrar para vocês o tutorial de como fazer assim na mesa para vocês entenderem muito, né? Porque eu sei que é difícil, que eu fiz aqui contando a história para vocês. Eu vou fazer aqui na mesa para vocês verem detalhadamente, que é muito facinho quando a gente vê claramente. E vocês vão fazer essa Baiomi e vão guardar para entregar para a pessoa que vocês gostam, certo? Única regra: tem que ser um tecido preto para fazer a bonequinha. É a única regra agora, certo? Por que, tia, tem que ser um pano preto? Eu quero um pano branco. Eu quero um pano que pareça comigo, porque eu não sou negra. Não.
A Bayomi é um símbolo da criança negra, da esperança negra, da resistência, é uma lembrança dos tempos difíceis que os nossos ancestrais passaram e que eles superaram e continuam superando até hoje por causa do preconceito e racismo. Então, você pode ser de qualquer etnia, branco, asiático, japonês, não importa. E você também pode presentear qualquer pessoa de qualquer etnia, não tem problema. Só que você tem que respeitar o símbolo da comunidade negra, entendeu? Você tem que respeitar o valor que isso daqui tem. Porque para muita pessoa, para muitas crianças vão olhar à primeira vista sem ouvir a historinha e vão pensar assim, ah, é uma boneca de trapo, nem cara tem. Lá, esse mundo de hoje em que os bonecos falam, os bebezinhos choram, né? Passa maquiagem na cara das bonequinhas e tudo e tal, pode parecer que isso não é nada. Mas se você escutar a história, você vai saber que a Bayomi, ela é a representação de uma história verdadeira. Ela significa, quando eu faço uma Bayomi, que eu gosto muito de alguém e que eu não vou perder ela, entendeu? Que ela é muito especial para mim, que eu quero reencontrá-la. Então, minha sugestão é que vocês façam as suas Abayomis, guardem e depois da quarentena presenteia para mostrar para a pessoa que você estava lembrando dela, que ela não estava sozinha, porque quando a gente pensa em alguém com amor, com carinho, com saudade, a gente tá junto lá com ela também, não é? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que bom é estar aqui com vocês contando um pouquinho dessa história preta linda, né? Bom, até semana que vem com mais uma história, talvez.